Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, mas só se você é fora Bolsonaro, hein? Que aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Olha, um segundo de graça, inscreva-se. Ó, vamos falar das estratégias do Lula. Tem muita gente que tá subestimando a capacidade do Lula articular e de traçar estratégias políticas. Eu falo, deixa o Lula articular, que se tem um articulador com muita competência no Brasil e que sabe tudo, é respeitado por todos, esse é o Lula. Para você ter ideia, nos últimos dias, o Michel Temer, ex-presidente, o golpista, aquele que deu golpe na Dilma, o Michel Temer teve uma conversa com vários empresários do Grupo Esfera, são empresários assim, bilionários, chamaram o Temer para conversar. Para quê? Como o Temer está sempre no meio político, tanto está no meio político que quando o Bolsonaro, no dia 9 de setembro, estava numa crise danada e ele tinha que falar com o Alexandre de Moraes porque o Carlos provavelmente seria preso, o Bolsonaro chamou o Temer, levou um avião para buscar o Temer e levar o Temer a Brasília para poder conversar com o Alexandre de Moraes, uma conversa em que o Bolsonaro estava chorando. Quem diz isso não sou eu, são os que estavam lá na sala. O Bolsonaro chorou lá, quer dizer, o Temer foi quem apaziguou as coisas e fez o Bolsonaro, aquele ímpeto golpista do Bolsonaro, baixar, porque o Bolsonaro precisava, na correlação de poderes, o Temer tem mais poder que o Bolsonaro. Ok. Depois apareceu o Temer com empresários, com o Kassab, com o dono da Band, outros empresários bilionários, alguns políticos, rindo, gargalhando do Bolsonaro uma semana depois. Ok. Aí o Temer foi convidado por empresários porque eles sabem que ele tem abertura por todos os lados, para que ele explicasse qual é a situação política do Brasil. Vamos lembrar uma coisa, o empresariado bilionário de hoje, quem realmente manda no Brasil, quem realmente tem poder de influenciar ministro do STF, influenciar a decisão do Centrão, influenciar a decisão de muita gente, esse empresariado não é o mesmo empresariado que mandava no Brasil em 2002, lá atrás, 19 anos atrás, quando o Lula foi eleito. Não, passaram-se 19 anos, hoje é uma outra geração. Alguns ainda são os mesmos, mas esses já estão bem mais idosos. É uma nova geração dos que mandam no Brasil hoje. E vamos lembrar, quem manda no Brasil hoje não é Temer, não é Bolsonaro, não é Arthur Lira. Quem manda no Brasil são empresários bilionários. Eles mandam em tudo. Tá. Temer foi se encontrar com esses empresários e eles perguntaram sobre os políticos da terceira via. O Temer desceu a lenha em alguns deles e falou uma coisa para os empresários que ligou para eles, ligou uma chavinha que até então não tinha sido ligada, virou uma chave. Ele falou o seguinte, olha, o Lula foi presidente por 8 anos e o Temer, ele sempre fez lobby com o empresário e tudo mais, ele falou, eu nunca vi nenhum empresário reclamar do Lula. Nenhum. Na época em que o Lula foi presidente, ninguém reclamava do Lula. Tudo ia bem para todo mundo. As pessoas mais pobres, e aí não é o Temer que fala, aí é o Thiago falando, as pessoas mais pobres começaram a melhorar de vida, muitos ascenderam à classe média, subiram para a classe média virou classe média alta, a classe média alta que até então o máximo que eles podiam fazer era viajar para o litoral no final de semana, começou a ir para Disney, começou a ir para o exterior, começou a fazer isso, aquilo, e os empresários ricos também ficaram mais ricos, quer dizer, todo mundo progrediu durante os governos Lula. Então o Temer falou, eu nunca vi empresário nenhum reclamar do Lula, o Lula é um cara aberto, ele conversa com todo mundo, o Lula ele escuta a todos os lados, ele não é um cara que vai chegar e falar, Aí o Temer falou, o problema do Lula, que é o que os empresários falam, é que aí tem o PT, porque o que eles querem? Eles acham que o Lula é um cara que escuta todos e que o PT é radical. Não, o PT simplesmente é quem está ao lado do Lula para aprovar os projetos que fazem com que todos progridam, inclusive os empresários, porque o empresário só pensa no daqui a 5 minutos, eu quero ganhar dinheiro agora, e não pensa que eles estão destruindo o país e lá no futuro eles são muito ricos, mas um país completamente destruído, aí depois eles mesmos começam a ter prejuízo lá na frente. E a gente pensa em desenvolvimento sustentável para todos, principalmente para as camadas mais pobres, vai girando a economia, as camadas mais pobres vão sustentando, a classe média vai ascendendo, vai subindo e isso vai melhorando para todos e no fim melhora também para os mais ricos que vão começar a lucrar mais, tá? Ok. Aí, nessa conversa do Temer, ele virou uma chavinha e os empresários pensaram, peraí, então o Lula não é esse demônio que estão falando. Começaram a conversar também com o Kassab. O Kassab, o partido dele é da base de apoio ao Bolsonaro, ao PSD. Principalmente na Câmara dos Deputados. No Senado chegou a ser mais oposição do que situação e hoje está meio a meio, apesar de estar mais bolsonarista do que não bolsonarista. Mas isso tudo porque é um partido do Centrão e o Kassab, ele é um político que está sempre com quem estiver no poder. Porém, o
Kassab gosta do Lula. Eu vou falar um negócio, não tem quem não goste do Lula. Até os que são adversários dele gostam dele. Aí, o Kassab também é assim com o Temer e com muitos empresários. Ele também começou a conversar com empresários e falou, não, o Lula não é esse demônio todo aí que falam. Mais do que isso, o Kassab e o Temer, eles estão num dilema. O candidato da terceira via, eleito pela grande mídia, é o Sérgio Moro. Eles não são do grupo político do Sérgio Moro. O grupo político do Sérgio Moro é o Podemos, que são alguns dissidentes do PSDB, Álvaro Dias, alguns outros, e de alguns partidos, que eles têm uma linha diferente da linha do resto dessa centro-direita aí, neoliberal. Então, eles não. E o Sérgio Moro tem o histórico dele ter perseguido diversos políticos aliados de todo o Centrão, aliado de todos eles. Então, e só protegeu o PSDB. Então, eles não podem se aliar ao Sérgio Moro. Então, eles não têm espaço na terceira via, o grupo do Temer e do Kassab. Porém, a outra terceira via é o Dória. O Temer gosta do Dória, elogiou muito o Dória. Os empresários conhecem o Dória porque ele é lobista. Lobista é um cara que faz o seguinte, como é que o Dória ficou rico? O Dória o Dória tem indústria? Não tem. Ele tem produz alguma coisa? Não produz nada. Ele é fazendeiro? Não é. Então como é que o Dória ficou tão rico? O pai dele era deputado, roubava muito? Bom, provavelmente aí começou, já começa bem. Mas como é que ele ficou bilionário? O Dória, ele, aproveitando que o pai dele era deputado da ditadura militar, o Dória, ele faz a ponte entre empresários e políticos. Ele tem muitos amigos empresários e muitos amigos políticos. Então ele faz com que empresários conheçam políticos e aí, quando eles fazem negócios juntos, o Dória é recompensado pelos empresários. Assim que ele ficou bilionário, ele criou uma empresa chamada Lídio, que tem mais de 100 empresas. Para entrar na Lídio tem que ter pelo menos 100 milhões de reais de capital, só para você ter ideia, então são empresas muito grandes. E aí o Dória lá com a Lídio, ele faz vários eventos em que ele convida empresários e políticos, não só do Brasil, mas de outros países do mundo. Aí ele ficou bilionário fazendo, o nome disso é lobby, ok? Tem lobby que é ilegal e tem lobby que é legal, ok? Geralmente o nome lobby é designado ou é usado para falar de alguma coisa legal. Tem lobby que não é ilegal. No caso do Dória, eu não vou falar que é legal e nem que é ilegal. O Dória é uma pessoa que eu não confio, zero que eu não confio no Dória. Pois bem, tá. O Dória também foi elogiado pelo Temer. Aí o que começou a se pintar? Esse pessoal não vai querer apoiar o Dória porque a candidatura do Dória não vai decolar. O Dória tá pensando em ir pro lado do Moro. Esse pessoal não pode ir pro lado do Sérgio Moro, eles são de grupos distintos. O Dória, ele tem muito contato com o Sérgio Moro, ele é assim com o Sérgio Moro, até falou que não descarta apoio ao Moro e tudo mais, ok. O Sérgio Moro tá tentando alçar voo sozinho e deixar o Dória pelo meio do caminho, mas se não der, eles vão juntos. Esse pessoal vai ter que colar no Lula. Eles vão ter que colar no Lula em algum momento. O Lula não é a Dilma. Ah, Thiago, como é que o Lula vai aceitar apoio desses golpistas malditos, inclusive alguns outros que o Lula já encontrou? Veja bem, o Lula não é a Dilma. Eu vou te dar um exemplo que algumas pessoas do PT me falaram na semana passada. E isso eu já sabia desde muito, muito tempo, mas o exemplo é perfeito. Quando o Lula era presidente, às vezes os parlamentares iam ao gabinete do Lula conversar com ele para pedir alguma coisa. Muito parlamentar vai para pedir emenda, para pedir para adiantar uma obra aqui, para pedir para fazer alguma coisa no reduto eleitoral dele e tudo mais. O Lula falava não e o cara saía do gabinete do Lula falando, pô, o Lula é magnífico, pô, adoro esse cara, que cara genial. E mesmo tendo a negativa do Lula. No caso da Dilma, alguns deputados iam pedir alguma coisa pra Dilma, mesmo a Dilma falando sim, o cara saia do gabinete falando, pô, meu Deus, que pessoa chata que ela é, eu odeio ela. Por quê? Porque o Lula é político, o Lula chega, ele cumprimenta, ele toca na mão da pessoa, ele olha no olho, ele escuta, ele fala, ele conversa, ele gosta de pessoas, ele abraça, tudo mais. O Lula é aquele cara que você chega e fala, pô, que cara legal. A Dilma, ela é técnica. A Dilma simplesmente, ela ia lá, falava, isso, ponto final, acabou. E lá em Brasília, eu vou te falar, as pessoas são políticas. O importante não é nem o resultado final, o importante é o caminho. Assim, que legal, que bom, eu estou prestigiado por essa pessoa, tudo mais. Coisa que a Dilma não fazia porque ela não é política. Quando a Dilma assumiu, eu já pensei, a Dilma não é política. Tanto é que ela conseguiu se safar de várias tentativas de golpe judicial, golpe por isso, aquilo, até que uma pegou ela, que foi o golpe, o impeachment, que foi um golpe. Tá, que foi exatamente porque ela não faz essa política. De uma melhor ministra da história, mas como política não tem paciência para isso. A pessoa não nasceu para ter paciência para falar com político. O Lula não, o Lula nasceu, ele escuta, ele gosta. Tá, o Lula jamais sofreria um golpe. O Lula podia ter Michel Temer, Fernando Henrique e Alckmin como vice, o Lula jamais
sofreria um golpe, que os políticos jamais votariam contra o Lula para dar um golpe de Estado. Ok. Visto isso tudo, o Lula começou a pensar, peraí, eu não posso ficar dependendo desse pessoal, porque exatamente eles deram um golpe na Dilma, em mim não iam dar, mas a gente sabe que não é o melhor das pessoas. O Lula começou a conversar com o pessoal do PSB. O PSB é um partido de esquerda, tá? Tem algumas pessoas lá que são meio de centro, que traem o partido de vez em quando, mas é um partido de esquerda que está cada vez mais próximo do PT. E começaram a falar sobre fazer uma federação. Para quem não está acompanhando, a nova lei eleitoral proíbe coligações. A coligação era uma aberração na lei do Brasil. Tá, e como não tem mais coligação, o que acontece? Muitos partidos vão perder deputados. Tem até um estudo aqui mostrando se o resultado de 2018 fosse o mesmo, cada candidato tivesse o mesmo número de votos para deputado e não houvesse coligações, o PT ele elegeu 54 deputados. Sem coligação, o PT teria eleito 66 deputados. Elegido existe? Comenta aí, deu branco aqui até. 66 deputados em vez de 54. Ou seja, sem coligações o PT elege mais deputados. Porém, criou-se uma coisa chamada federação. Federação é quando dois partidos se unem numa federação, vamos supor, uma federação de esquerda, PT, PSB. E essa federação tem que ficar unida por 4 anos em todas as esferas. Ou seja, as coligações funcionavam assim. Um partido se unia com outro num estado, mas no outro estado o partido eles já não estavam mais unidos. No município também não estavam mais unidos. Era uma loucura, um Deus nos acuda. Agora não. Os partidos unidos em federação ficaram unidos por 4 anos em todas as esferas. Federação traz uma coisa. Tem estudos mostrando que se o PT e o PSB tivessem federação, eles seriam quase o dobro do número de deputados pelo coeficiente eleitoral. Só para você ter ideia. Tem um estudo aqui se uma federação hipotética existisse, e eu vou falar hipotética porque jamais existiria, se tivesse uma federação PT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede e PV, vários partidos. Eles em 2018, esses partidos, elegeram 111 deputados. Se eles estivessem em coligação, eles seriam eleitos 160 deputados. São 49 a mais. A Câmara dos Deputados seria assim hoje, se esses partidos estivessem federados. Claro, não tem como Rede da Marina Silva, PSOL, que é o partido menos estratégico que eu já vi na minha vida, PV e tal, se coligarem numa federação por 4 anos com o PT. Mas o PT e o PSB têm, e eles já estão vendo estudos sobre isso. Se eu fosse algum dirigente desses partidos, eu pediria um estudo pegando as últimas 5 eleições para deputados, uma coisa fácil de fazer, falando, se na lei atual, se tivesse uma federação entre o PT e o partido tal, o PT teria mais ou menos deputados eleitos. E aí você vê pelo número de votos, número de candidatos em cada eleição, e você vê, dá para analisar se isso vale a pena ou não. Pelo que estão falando, vale muito a pena para a esquerda, porque a chance de eleger quase o dobro de deputados é muito grande. E aí, o Lula seria eleito, ele já sendo eleito presidente, a chance do PT eleger mais deputados do que tem atualmente é gigantesca. Sem a coligação, já teria eleito 66 em 2018, quando a coisa estava ruim para o PT, todo o antipetismo maior. Hoje, sem coligação, o PT elegeria facilmente 100 deputados. Com uma federação com o PSB, talvez chegasse a 150, 160 deputados. Eu te falo, se tivessem 150, 160 deputados de esquerda no Congresso Nacional, o Lula faz o que ele quiser. O Lula não precisa do pessoal do centro. Do centro sempre vai precisar, mas ele vai ter uma barganha muito maior para negociar com o pessoal do centro. Pode mandar à direita as favas e pode aprovar tudo o que ele quiser e mudar o país. E essa está sendo a estratégia. Visar em fazer estudos para ver se vale a pena fazer federação e se vale a pena com quais partidos, para eleger uma bancada muito forte de esquerda e trazer esse pessoal que é do centro e que, olha só, esse pessoal que era golpista, trazer para o lado sem precisar confiar neles. Tá uma coisa, olha, uma articulação muito complexa e eu vou te falar, confia no Lula. Tem gente que fala, olha, o Alckmin não pode ser vice do Lula porque blá blá blá. Eu vou falar, o vice é do Lula, quem escolhe é ele. Eu vou falar, se tem alguém que entende de política, é o Lula. Inclusive a Dilma só sofreu golpe porque o Lula foi dar palestra no mundo inteiro, tem a vida dele, ele não queria mais ser político, ele até falou várias vezes, ele falou, depois que eu não era presidente, se eu continuasse no Brasil, ia parecer que eu tô dando ordem na Dilma, então fui dar palestra. Aí deixou, o que aconteceu? A Dilma acabou sofrendo golpe. Quando ele voltou, quando ele tentou ser ministro, já era tarde demais, foi impossibilitado de ser ministro, e ali morreu o governo Dilma. Até o Temer falou, o golpe, ele usou a palavra golpe, aconteceu quando o Gilmar Mendes proferiu a decisão
que impediu o Lula de se tornar ministro. Só uma coisa, o Lula com o Alckmin como vice, o Lula ganha, assim, de bandeja, ele ganha o apoio de boa parte da classe política e de alguns ministros da STF que até hoje são antipetistas, mas que sempre foram aliados do Alckmin. Eu vou lembrar de uma coisa, Alexandre de Moraes, ele foi secretário de segurança do governo Alckmin por muitos e muitos anos. O próprio, esse pessoal que é aliado do Temer, eles sempre estiveram em cargos nos governos do Alckmin. O Gilmar Mendes sempre teve ligado com o pessoal do Alckmin, o pessoal do Fernando Henrique Cardoso, até o pessoal do FHC, adora o Alckmin, só para você ver o tamanho da frente ampla que o Lula conseguiria fazer, e veja bem, uma frente ampla gigantesca com um Congresso que teria pelo menos 1/3 de esquerda, coisa que até hoje o Lula nunca teve. Nem quando foi presidente ele conseguiu ter 1/3 do Congresso de esquerda. Ó onde isso está levando. As notícias são boas, viu? Muita gente fica com medo, mas fala, calma, calma. Eu só teria medo do Lula ficar andando de avião sozinho, tendo esse pessoal todo no governo. Ó, toda vez que andar de avião, leva o Alckmin junto. É isso, ó. Vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando o Bolsonaro, em Belém, no Pará, na frente da Caixa Econômica Federal. Ó. Aqui um trecho lá em Belém, a gente vai continuar rodando nas cidades em frente à Caixa Econômica Federal, em frente onde tiver muita aglomeração. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!